Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre poema e poesia. Antes, vamos a alguns questionamentos. Você gosta de poemas? Você conhece a definição de poema? Poema e poesia são a mesma coisa? Então, nessa aula, a gente vai tentar responder a esses questionamentos. Poesia é um conceito mais amplo do que o poema. Não está necessariamente relacionado à palavra escrita. Um belo quadro, por exemplo, pode estar repleto de poesia, assim como uma escultura, um filme, uma música e até mesmo uma bela paisagem, como o nascer ou o pôr do sol. Portanto, a poesia contempla diversas manifestações artísticas e formas de expressão. Vamos a um exemplo com o quadro Mulher com Guarda-Sol, do pintor francês Claude Monet. Então, aqui a gente vê a forma como ele utilizou as cores, a forma harmoniosa. A gente vê que na tela está retratada uma criança e uma mulher. Veja que a tela tem até um certo movimento, como se a criança e a mulher estivessem num lugar onde há muito vento. Então, todo o contexto por trás da obra, a história que a pintura está contando nesse quadro, a história retratada no quadro, tudo isso, toda a beleza é poesia. Então, com isso, a gente entende que a poesia não vai ficar presa apenas ao que está no papel, o que está escrito. Ela pode estar numa escultura, num filme, pode estar numa música, enfim, em diversas manifestações artísticas. Então, vamos agora ao conceito de poema. É um texto literário que pertence ao gênero poesia e utiliza as palavras como matéria-prima, organizando-as em versos, estrofes ou prosa. Ou seja, apresenta uma estrutura que permite defini-lo como gênero. A palavra poema é derivada do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor. Então, a gente vê aqui que o poema está relacionado ao que está escrito, o que não acontece com a poesia, que é um conceito bem mais amplo. Então, nós temos um exemplo de poema aqui, O Gato, de Vinícius de Moraes. Aqui, o autor ele vai contar a história, mas de uma forma diferente. Veja, com um lindo salto, lesto e seguro, o gato passa do chão ao muro, logo mudando de opinião, passa de novo do muro ao chão. E corre, bem de mansinho, atrás de um pobre e de um passarinho. Súbito para, como assombrado, depois dispara, pula de lado. E quando tudo se lhe fatiga, toma o seu banho, passando a língua pela barriga. Veja, aqui a gente vai perceber coisas que no texto, em prosa, a gente não vai ver, que no caso é a musicalidade. A gente vai ter aqui também rimas. Até a forma como o texto foi escrito é de uma forma diferente. Veja que não há preocupação com parágrafos, não há preocupação com nenhuma dessas coisas. Há uma disposição diferente das palavras. Cada linhazinha dessa, cada agrupamento de palavras dessa, veja, nós temos um aqui, outra aqui, outra aqui. Cada linha dessa se chama verso. Então, vamos ao conceito de verso para a gente entender direitinho. É um conjunto de palavras que formam, dentro qualquer número de sílabas, uma unidade fônica
sujeita a um determinado ritmo. Então, nós temos aqui Com um Lindo Salto, que foi o primeiro verso do poema O Gato que nós acabamos de ler. Então, veja, cada agrupamento de palavras dessa é chamado de verso. Além dos versos, nós temos também as estrofes em muitos poemas. Segundo Bechara, que é um estudioso, o poema pode conter 2 ou mais versos, os quais se agrupam para formar uma estrofe. Então, nós temos aqui o poema Meu Amigo Dinossauro, de Ruth Rocha, e nós temos aqui o primeiro agrupamento, a primeira estrofe e a segunda estrofe. Então, eu não vou ler para que esse vídeo não fique muito longo, mas vale a pena você ler essas 2 estrofes do poema Meu Amigo Dinossauro. Vamos à rima. É também muito comum nos poemas a gente encontrar rimas. É o que enriquece o texto. Vamos ao poema Aves em Perigo. Muitas vidas correm perigo. Aves sem abrigo. Tentam sobreviver na destruição, ameaçadas de extinção. Veja, eu separei aqui para que vocês percebam. Perigo rima com abrigo. Destruição rima com extinção. Então, a gente vai encontrar muito nos poemas rimas, que são o som semelhante das palavras que normalmente vem no final dos versos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Temos as referências de onde eu tirei esse material, mas agora vamos para a nossa atividade. Na nossa atividade, eu pedi que vocês escolhessem um poema da preferência de vocês e respondessem as seguintes questões. Primeiro, quantos versos possui o poema que você escolheu? Quantas estrofes? Há rimas? Se houver rimas, vocês vão citar alguma como exemplo. Por que você escolheu este poema? O que esse poema tem de especial que você escolheu ele? Sobre que o autor fala? Veja que no poema O Gato, Vinícius de Moraes fala de um gato que tenta pegar um passarinho. E o poema que você escolheu fala sobre o quê? Selecione o verso ou estrofe que você mais gostou e justifique. Esse justificar, pessoal, vocês vão dizer por que você gostou mais daquele determinado trecho. Então, tá fácil a nossa atividade, não é? Então, pessoal, para a aula de hoje, só temos isso. Tenham todos uma boa aula e até a nossa próxima aula de língua portuguesa.